Nós vamos abrir o texto bíblico em Daniel capítulo 7. O sonho sobre os 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha as asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta, devora muita carne. Depois continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando, e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse:
O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará os pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me turbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. O nosso tema para meditação é os reinos do mundo e o reino de Cristo. O capítulo 7 de Daniel inicia a segunda parte deste livro. A primeira parte do livro, capítulo 1 a 6, é a parte histórica. Capítulo 7 a 12, é a parte profética do livro. É por causa dessa segunda parte, capítulo 7 a 14, que o livro de Daniel é batizado com o nome de o Apocalipse do Velho Testamento. Se nós olharmos o capítulo 7, vamos ver que ele está dividido basicamente em 2 seções. Dos versos 1 a 14, retrata a visão de Daniel, o sonho de Daniel. A partir do verso de número 16, versículo 15 em diante até o 28, vem a interpretação do sonho e da visão de Daniel. Esse capítulo 7 é uma descrição do desenrolar da história até o fim do mundo. Na verdade, se nós olharmos para os reinos do mundo, a igreja de Deus está em grande desvantagem. Mas se nós olharmos para o trono de Deus, então a igreja é o povo mais bem-aventurado da terra. É muito importante entender o mesmo que João entendeu em Apocalipse. Porque Daniel está começando a descrever um tempo dramático para a igreja. Dramático. O levantamento do maior perseguidor da igreja. Um tempo amargo, difícil, de perseguição, de martírio, de aperto, de cerco. Mas antes de Daniel ter a visão do levantamento do anticristo, que vem no bojo dos impérios do mundo, Daniel tem uma visão muito clara do trono de Deus, do ancião de dias, do seu trono que julga, de um rio de fogo que sai desse trono. E tem também a visão clara do Filho do Homem descendo em nuvens, a segunda vinda de Jesus Cristo. Portanto, antes de João começar a falar do sofrimento que a igreja terá que enfrentar, ele fala que Deus está no trono e fala que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Portanto, diante disso, estamos prontos a olhar o primeiro ponto da nossa meditação, os reinos do mundo. Então vamos ver aí o primeiro aspecto, os reinos do mundo. Primeiro aspecto, eles estão debaixo da soberania de Deus. Eles estão debaixo da soberania de Deus. Olha você logo no início, o versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Você percebe que Daniel estava olhando durante a sua visão da noite, e os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Esses 4 ventos do céu, representando a ação de Deus em toda a história, nos 4 pontos cardeais, esse vento vem do céu, como que a intervenção de Deus, a manifestação de Deus, a ação de Deus na história da humanidade. Esses reinos não são levantados a não ser que Deus intervenha, que Deus haja, que Deus se manifeste, que o vento do céu sopre sobre o grande mar. Na verdade, você vai perceber que a história da humanidade sempre esteve debaixo da soberania de Deus. Se você ler o livro de Daniel, desde lá o capítulo 1, foi Deus que entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Não foi o braço forte de Nabucodonosor, foi Deus que entregou.
Foi Deus que entregou a Babilônia a Dario. Foi Deus que entregou o Império Medo-Persa a Alexandre o Magno. Foi Deus que entregou o Império Greco-Macedônio nas mãos de Roma. Na verdade, Deus é o grande maestro da história. Ele levanta reis e ele abate reis. Ele é o Senhor. Ele está com o leme da história nas suas mãos. Ele é absolutamente soberano na condução dos destinos da história. Segundo ponto. Esses reinos vêm da convulsão dos povos, nações e raças. Você nota que esse vento bate aonde? No grande mar. O grande mar aqui, se falar do ponto de vista geográfico, é o mar Mediterrâneo. Sempre que você for ler a Bíblia, no contexto judaico, e falar de grande mar, está distinguindo o mar vermelho, que é um lago de águas doces, do mar morto, que é um lago salgado, do mar Mediterrâneo, que era o grande mar. Mas o mar Mediterrâneo aqui, o grande mar, não é um mar. O mar é um símbolo dos povos, das nações, das gentes. Significa que esses impérios surgem desta convulsão das nações, dos reinos e dos povos. Esses reinos são levantados, esses reinos são derribados, esses reinos se levantam, eles crescem, eles se fortalecem, eles se deterioram e eles caem, mas o único reino que vai permanecer de pé e eternamente é o reino de Deus. Daí, a figura do capítulo 7 é um paralelo da figura do capítulo 2. Se vocês são bons de memória, estão lembrados do capítulo 2. Da grande estátua que Nabucodonosor manda construir. Lembram disso? Cabeça de ouro, peitoral e os braços de prata, bronze, os quadris de bronze, e as pernas de ferro, e os dedos de ferro e barro. Nesse sentido, esses 4 animais é uma outra perspectiva de olhar para a mesma figura do capítulo 2. Assim como a cabeça de ouro representa o leão, os braços de prata representam o urso, os quadris de bronze representam o leopardo, as pernas de ferro representam este 4º império terrível, espantoso, o Império Romano. Na verdade, o capítulo 2 olha na perspectiva humana e o capítulo 7 olha o mesmo quadro na perspectiva de Deus. Você nota que esses animais não aparecem simultaneamente. Eles aparecem sucessivamente, como sucessivamente apareceram esses impérios na história da humanidade. Obviamente, todos eles no tempo determinado por Deus. Terceiro ponto. Vamos ver a descrição desses grandes animais, ou desses 4 grandes impérios. Olha o versículo 4. A primeira descrição do animal aí, o primeiro animal era como leão, e tinha asas de águia. Veja você que este é um símbolo da cabeça de ouro, é o símbolo de Nabucodonosor, é o símbolo da Babilônia. O leão é o rei dos animais selváticos, e a águia a rainha dos voláteis, a rainha do espaço. Ambas as figuras descrevendo a grande liderança, a grande majestade, riqueza e pompa de Nabucodonosor e do Império Babilônico. Quando você nota aí, no versículo 4, que as suas asas foram arrancadas, isso descreve o que está lá no capítulo 4 de Daniel, quando Nabucodonosor é arrancado do trono, enxotado do palácio, para viver no meio dos animais. Suas asas foram arrancadas. Mas diz o texto no verso 4 que depois lhe foi dado mente de homem, e aqui se refere ao processo ou ao fato da sua transformação, da sua conversão, da sua mudança interior, da sua humanização. Então esse é o primeiro animal, o Império Babilônico. Veja você em segundo lugar, o urso, segundo império, versículo de número 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Esse é o Império Medo-Persa que conquistou a Babilônia. O que significa essas 3 costelas entre os seus dentes? Seguramente é uma referência aos 3 reinos, ou os 3 impérios que o Império Medo-Persa conquistou. Seria exatamente
a Lídia, o Egito e a Babilônia. Conquistou esses 3 impérios, seriam as 3 costelas. Essa questão levanta e devora muita carne, revela a questão da conquista do Império Medo-Persa, que domina a Babilônia, a Lídia e o Egito. Logo depois, o verso 6 é o terceiro animal. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro animal semelhante ao leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. O que significa isso? O leopardo é mais veloz do que o leão. 4 asas significa que ele tem velocidade, agilidade. Você sabe que em 13 anos, Alexandre Magno conquistou o mundo. Conquistou o mundo. Com muita rapidez, com muita agilidade, com muita força. E aqui você começa a notar um fato interessante. Ele começa em 334 a sua surpreendente conquista, e em praticamente 10, 13 anos, ele expandiu o seu império para quase todo mundo da época. Ele foi educado, vocês sabem disso, por Aristóteles, o grande filósofo, o grande educador. E por isso Alexandre Magno era um amante do conhecimento. E ele então espalha a cultura helênica, a cultura grega por todo o mundo. Ele helenizou o mundo. Foi ele quem construiu Alexandria. Foi ele quem colocou em Alexandria uma das maiores bibliotecas do mundo. Foi ele quem expandiu a língua grega. E daí você tem o Novo Testamento escrito na língua grega, dada a influência do Império Greco-Macedônio e da cultura helênica. Se você notar, então, há uma figura interessante aí. Ele tinha o que, o leopardo, na cabeça? Tinha 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. O que significam essas 4 cabeças? Quando Alexandre morreu, precocemente, o seu reino foi dividido entre 4 generais. Todo o Império Greco-Macedônio é dividido, e aí as 4 cabeças. Por exemplo, a Grécia e a Macedônia foram dadas ao general Cassandro. O Egito e a Palestina ao general Ptolomeu. A Trácia e parte da Ásia Menor foi dada a Lisímaco, e a Síria e grande parte do Médio Oriente foi dada a Seleuco. E você lembra que nesse período intermediário, período dos 400 anos de silêncio profético, houve guerras homéricas entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Lembram disso? Foi quando Etíoco Epifânio sacrificou um suíno no altar do templo judeu. Isso provoca uma guerra tremenda. Então, está se falando aqui dessas 4 cabeças, representando esses 4 generais que sucederam Alexandre depois da sua morte. Vamos ver o 4º animal, versículo 7. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte. Esse animal é uma descrição clara do Império Romano. Do Império Romano. Se você notar, toda a característica deste animal é de um animal absolutamente forte, conquistador, guerreiro, truculento e sanguinário. Veja a interpretação dada no verso 23. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Por quê? Porque todos os outros reinos, por exemplo, a Babilônia foi conquistada pelo Império Medo-Persa, e o Império Medo-Persa assimilou a Babilônia. O Império Grego dominou a Medo-Persa e assimilou a Medo-Persa. O Império Romano conquistou o Império Grego e o assimilou. Mas quando chega o Império Romano, é um fato novo, absolutamente novo. É aqui que surge a ideia lá do capítulo 2 da pedra, não lavrada por mãos, que vem e toca nessa estátua, e ela vira pó a partir dos pés, e esta pedra, símbolo do reino de Deus, enche toda a terra. Foi durante o Império Romano que Jesus nasceu, e com ele veio o reino de Deus, e este reino é o reino eterno, é o reino que jamais será destruído, e este reino, como esta pedra, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até conquistar o mundo de mar a mar.
até que Jesus coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, até que ele seja declarado Rei absoluto, Senhor, nos céus, na terra e em todos os domínios, até que ele coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés e entregue o reino ao Deus e Pai. Esta é a grande diferença aqui. Se você olhar, este Império Romano então começa a conquistar o mundo. Por exemplo, no ano 241, os romanos começam essa conquista dominando os cartagineses. Se você notar, em 218, o Império Romano domina a Espanha. Em 202, o Império Romano domina Cartago. Em 146, o Império Romano domina Corinto. Em 63, Ptolomeu domina a Palestina. Quando Jesus Cristo nasce, o Império Romano está dominando o mundo. E durante praticamente 5 séculos depois de Cristo, o Império Romano dominou absolutamente o mundo conhecido. O Império Romano só vem a cair em 476, pelas mãos dos bárbaros, porque já estava podre por dentro. Isso no Ocidente. O Oriente vai ser tomado pelos turcos em 1453. E desta forma, o chamado Império Romano Oriental também se desintegra. Este é o quarto animal, mas diz a Bíblia que este quarto animal tem 10 chifres, que são 10 reis. E os amilenistas não entendem esses 10 reis como 10 reis literais que vão se levantar do novo Império Romano redivivo, porque se fez uma festa muito grande sobre isso em relação ao mercado comum europeu, que estava para formar as 10 nações, para incorporar o mercado comum europeu, e então se vai chegar, o anticristo está surgindo, porque o mercado comum europeu está se formando com 10 nações, mas já passou de 10 nações, isso ficou completamente desarticulado. Na verdade, esses 10 reinos não significa literalmente 10 reis. Significa um número completo de reinos que se levantam a partir do Império Romano e que dentre desses 10 reinos vai surgir um outro chifre, um pequeno chifre. No começo pequeno, depois ele se encorpa, ele se fortalece, ele se torna mais robusto do que os outros, diz o texto. E ele então vai declarar guerra contra o Altíssimo e contra os santos. Esta figura é a figura do anticristo que nós vamos ver daqui para frente. Então vamos ver o segundo ponto da nossa mensagem, é o reino do anticristo. O que é que Daniel tem para nos falar sobre este personagem? Primeiramente vamos ver a pessoa do anticristo. Olha por favor, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Vamos entender isso. A palavra anticristo é a mais popular, no sentido de a mais conhecida. Mas somente o apóstolo João usa essa expressão anticristo na Bíblia. Só João. Jesus fala desse personagem como o abominável da desolação. O apóstolo João fala deste personagem como o anticristo, o mentiroso e a besta. O apóstolo Paulo se refere a ele como o homem da iniquidade, como o iníquo, como o filho da perdição. Daniel fala dele como o pequeno chifre. O pequeno chifre. Vamos entender a questão de anticristo. Porque é uma expressão do anticristo. A preposição anti significa em oposição a ou em lugar de. Portanto, anticristo é aquele que se opõe a Cristo, faz resistência a Cristo e que quer ocupar o lugar de Cristo. Ele é anticristo por 2 razões. Primeiro, porque se opõe a Cristo. Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, que ele se levanta e se opõe a tudo que se chama Deus, ao ponto de se assentar no santuário, querendo ser adorado como Deus. Daí ele não só se opõe, mas ele quer ser adorado como Deus. Ele quer estar no lugar de Cristo. Embora o espírito da iniquidade já opera, diz o apóstolo Paulo. Por isso que João não trata do anticristo apenas como uma pessoa escatológica. Ele diz, muitos anticristos têm saído pelo mundo. Quem é aquele que é o anticristo? Aquele que nega que Jesus nasceu em carne. Esse é o mentiroso, esse é o anticristo. Então toda pessoa que nega Cristo, a sua obra, encarnação, morte expiatória, a vitória de Cristo na cruz, este é o anticristo. É por essa razão que os reformadores entenderam que
o Papa, a figura do Papa é a figura do anticristo, porque o Papa, na posição que ocupa, ele usurpa o lugar de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Como assim? Quando ele se diz o Pai da igreja, quando ele se diz a pedra fundamental da igreja, quando ele se diz o sumo pontífice, ou seja, o supremo mediador entre Deus e os homens, quando ele se diz o vigário de Cristo na terra, o substituto de Cristo na terra, ou seja, ele está usurpando posições que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem ocupar. Então, de fato, ele é um anticristo. Mas a palavra de Deus refere-se também ao anticristo como um personagem escatológico que vai se levantar no tempo do fim. Esse personagem é o pequeno chifre que Daniel está se referindo. Então vamos ver, em segundo lugar, a sua origem. A sua origem. Notem vocês que o anticristo vai ter duas origens. Se você linkar isso com Apocalipse capítulo 13, 1, você vai ver que surge de onde? Emerge do mar. E mar são os povos, nações. Então ele vem da convulsão das nações. Ele brota então da humanidade. Ele vai ser um homem. Seu número é número de homem. Ele não é uma entidade. Ele não é um sistema. Ele não é um partido político. Ele não é uma religião. Ele não é uma seita. Ele é um homem. Ele tem número de homem. Ele tem ação de homem. E ele surge então desta convulsão histórica e social. Mas ele também tem origem satânica. Porque diz Apocalipse que ele vai receber o poder, a autoridade e o trono de Satanás. Por quê? Porque Satanás tenta imitar Deus. Porque Jesus Cristo se encarna. Ele, Satanás, também quer um simulacro da encarnação. E quer fazer isso através do anticristo. Se você notar então, este anticristo vai ser este último rei, este último dominador do mundo, este último conquistador que vai dominar o mundo até ser aniquilado, até ser vencido pelo Senhor Jesus Cristo na manifestação gloriosa da sua vinda. Terceiro ponto, a ação do anticristo. Vamos ver 3 ações claras do anticristo nesse texto. Primeiro, ódio contra Deus. Veja o versículo 8. Diz o texto que ele tem uma boca que fala com insolência. Veja o versículo 20 na parte final. Ele tinha uma boca que falava com insolência. E ainda versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Então ele vai ser um homem irreverente, blasfemo. Blasfemo. Vai falar contra Deus. Vai se insurgir contra Deus. Não vai ter reverência, não vai ter qualquer postura de respeito nem a Deus, nem às coisas de Deus. Vai ser um blasfemo consumado. Terceira coisa que ele vai fazer, ele vai perseguir os santos. Segunda coisa que ele vai fazer, perseguição dos santos. Veja versículo 21. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Olha ainda, por favor, versículo 25, foi o que já lemos, agora a parte que não lemos. Magoará os santos do Altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos entender isso aqui. Em que sentido a Bíblia está dizendo que o anticristo, que o pequeno chifre vai perseguir, vai magoar, vai prevalecer contra os santos? Significa uma coisa, que o anticristo vai poder levar ao martírio muitos crentes, talvez milhares, talvez milhões. Mas o anticristo não vai conseguir fazer de nenhum crente um adepto seu. Ele não vai conseguir arrastar para o seu meio nem sequer um daqueles que foram selados por Deus. Aí está a sua derrota. Ele sofre dupla derrota, porque o propósito dele foi o propósito dos imperadores romanos. Não é matar, era fazer apóstatas, era conseguir adeptos, era conseguir alguém para entrar no time dele. Mas todos aqueles que foram selados por Deus jamais se dobrarão, jamais se renderão, jamais negociarão a sua fé, selarão seu testemunho sim com a sua própria morte. Diz o texto em Apocalipse 12, 11, que os santos vão vencer o diabo de que maneira? Pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Ou seja,
por causa da redenção de Cristo e por causa da disposição de morrerem por causa da sua fé. Veja você a terceira coisa que ele vai fazer: desordem anárquica. Versículo 25, somos informados que ele cuidará em mudar os tempos e a lei. O que significa isso? Quando você lê lá em 2 Tessalonicenses 2, você vai ver que ele é chamado homem da iniquidade. E a palavra original significa o homem sem lei. Significa que o anticristo não vai estar debaixo de autoridade, não vai ter nenhum poder legislativo e judiciário para fiscalizar as suas ações. Ele vai se colocar acima dos tribunais, acima das leis. É por isso que o tribunal que vai destruí-lo não é um tribunal da terra, é um tribunal do céu. Ele vai ser um homem ilegítimo, ilegal, imoral. Ele vai se insurgir contra qualquer organização política. Ele vai se insurgir contra qualquer lei. Vai mudar os tempos, os costumes e a lei. Mas eu quero olhar com vocês então em quarto lugar. Quarto ponto, a derrota do anticristo. A derrota do anticristo. E essa derrota vem trabalhada em 3 aspectos. Primeiro, seu domínio é limitado. Seu domínio é limitado. Veja você que Satanás é limitado em 2 coisas. Ou melhor, o anticristo. De igual forma, Satanás. Limitado em poder e limitado em tempo. Se você ler atentamente o capítulo 13 de Apocalipse, que é um texto que pode ser considerado paralelo a esse, o anticristo só faz aquilo que lhe é dado. Satanás não age sem que Deus permita que ele haja. Lutero diz que Satanás é o cão, é o cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus permitir que ele vá. Ele está debaixo de ordem, ele está debaixo de autoridade. Satanás não é um Deus caído. Satanás está totalmente limitado na sua ação. Por isso, o texto nos diz no versículo 25 que ele pode, os santos são entregues por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Isso não significa 3 anos e meio. Isso significa um tempo completo. Significa que chegará o dia que Jesus vai dizer, basta, chega. E então o Senhor Jesus vai matá-lo com a manifestação da sua vinda, com o sopro da sua boca, e vai lançá-lo, diz a Bíblia, no lago do fogo. Ele é limitado em ação e limitado em tempo. Segundo lugar, seu domínio é tirado dele. Veja, por favor, versículo 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Quais outros animais? O leão, o urso, o leopardo, a Babilônia, o Império Medo-Persa e o Império Grego. Agora, se você olhar melhor, agora veja o verso 25. Está falando aqui que o seu tempo é limitado. E o 26, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Seu domínio é tirado. Seu poder é completamente findado. Ele não pode mais agir. Há uma intervenção celestial que barra, que põe fim, põe termo ao seu domínio e ao seu governo. E finalmente, terceiro lugar, seu domínio é destruído. Veja o versículo 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, e estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Compare com o verso 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Vamos entender aqui. Destruir e consumir até o fim não é aniquilamento, conforme os adventistas pregam. Nós não cremos em aniquilamento. Aniquilamento significa parar de existir, deixar de existir, cair na não existência. Não existe isso. Porque pregar isso é negar as penalidades eternas. Isso é uma heresia. Quando a Bíblia diz que ele será consumido até o fim, que ele será destruído, significa que a sua condenação é eterna. Ele será lançado no lago de fogo e vai ser atormentado para sempre e sempre e sempre. É essa a expressão que o texto está dizendo. Ele será derrotado e aniquilado e ele nunca mais vai poder se insurgir e se levantar para agir. A sua derrota será absolutamente completa e final. Agora, finalmente, o último ponto da nossa mensagem trata do reino de Cristo.
falamos dos reinos do mundo, o reino do anticristo, agora o reino de Cristo. Se vocês notarem, nós podemos plenamente pregar aquilo que os reformadores pregaram, que Antônio Huckman prega nos seus livros, do reino de Cristo, já e ainda não. O reino de Cristo já veio, ele já está entre nós, ele já está dentro de nós, mas ainda não na sua plenitude. É por isso que nós não podemos concordar com os dispensacionalistas nesse ponto. O dispensacionalista crê que quando nós falamos em reino, estamos nos referindo ao milênio, ao reino terreno que está lá para frente. Quando a Bíblia nos ensina a orar, venha o teu reino, não está pensando num futuro escatológico, está falando do aqui e do agora. O reino já chegou, o reino já está entre nós, o reino já está dentro de nós. Onde está o rei? Aí está o reino. Agora, este reino não está ainda na sua plenitude. Por quê? Porque embora os inimigos já estejam com a sua derrota lavrada, mas eles ainda não foram tirados de campo. Eles ainda estão agindo. Não é fato duvidoso para ninguém que o diabo está vivo e ativo no planeta. Tantas perturbações, tantas mazelas, tantos crimes, tantas violências, tanta imoralidade, tanta corrupção, tanta mentira, tanta maldade, tanta injustiça, tudo isso, de certa forma, está também maquinado com a ação do mal, pela influência deste elemento. Mas haverá um dia em que o inimigo será afastado e derrotado e lançado no lago do fogo. É por isso que nós dizemos, o reino já chegou, mas ainda não na sua plenitude. Segundo aspecto, o reino de Cristo será um reino universal. Veja versículo 14. Versículo 14. E foi-lhe dado o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Esta é a mesma figura que aparece lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 a 11. Quando havia uma multidão inumerável, que ninguém podia contar, procedente de toda tribo, raça, povo, língua e nação, daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. O reino de Cristo é um reino de mar a mar, um reino absolutamente universal. Mais do que isso, versículo 14 diz que é um reino eterno, que não vai ser destruído. Todos os outros reinos se levantaram e caíram. Olha a história da humanidade. Caiu o Egito, caiu a Síria, caiu a Babilônia, caiu o Império Medo-Persa, caiu o Egito, caiu o Império Grego, caiu o Império Romano. Olha para os grandes reinos e impérios que se levantaram. Império Otomano, o Império Comunista, o Império de Napoleão Bonaparte. Olha a história e vejam que os grandes impérios se levantam e caem. Mas o reino de Deus jamais será destruído. Esta é uma verdade absoluta da palavra de Deus. Olha você ainda. Quarto lugar, o reino de Cristo vai prevalecer sobre todos os reinos do mundo. Versículo 26 e 27. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Ou seja, enquanto todos os outros reinos chegam ao fim, o reino de Deus avança por toda a eternidade. Finalmente, em quinto lugar, o reino de Cristo será partilhado com os santos. Este é algo maravilhoso. Você pode notar isso no verso 18. Olha lá, por favor. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão por todo sempre, de eternidade em eternidade. Olha o versículo 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Versículo 27, que já lemos, o reino vai ser entregue ao povo dos santos do Altíssimo. Então, você não apenas estará no céu, você estará no trono. Você estará reinando com Cristo. É por isso que quando João tem a visão do céu, ele vê o trono de Deus e tronos ao redor do trono. E os 24 anciãos assentados em tronos. E os 24 anciãos são a figura da igreja, de toda a igreja.
Nós vamos não apenas estar na glória, mas reinando com o Rei da Glória. Nós vamos ser corregentes com o Rei da Glória neste reino eterno que nunca terá fim. Termino agora com algumas implicações práticas. Quarto lugar, 3 implicações práticas. A primeira, o que é que Daniel, um homem que tinha tanta intimidade com Deus, sentiu quando ele teve essa visão? Versículo 15, olha aí por favor. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Veja o verso 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu. Como é que é a minha e a sua reação diante desse desenrolar da história da humanidade? Como é que você e eu reagimos quando nós olhamos para estes impérios que dominaram, que dominam o mundo, muitas vezes massacrando, torturando, provocando desastres? Como é que você reage diante do fato de que ainda o pior está por vir? O levantamento do pequeno chifre, o reino do anticristo, que vai magoar os santos do Altíssimo, que vai falar abominações contra Deus, que vai prevalecer contra os santos e matá-los e levá-los ao martírio. Como é que você reage diante disso? Como é que a igreja encara essa situação? Às vezes nós caminhamos pela vida anestesiados. Às vezes nós caminhamos como o avestruz que enfia a cabeça na areia pensando que não tem perigo, que não vai ter ameaça. E não nos apercebemos das grandes tensões que pulsam e que latejam na história da humanidade. Se Daniel, um profeta de Deus, que tinha tanta intimidade com Deus, foi capaz de ficar alarmado, quanto a nós, não deveríamos também? Segunda implicação prática. A presença das forças do mal na história deve nos levar à oração, ao jejum e à vigilância. Se você notar, é exatamente o que Daniel vai começar a fazer no capítulo 9. Meus irmãos, o inimigo já está vencido. Jesus já o expôs ao desprezo, já lhe tirou a armadura. Mas a luta continua. A luta continua. É preciso orar, é preciso vigiar, é preciso jejuar. Porque este inimigo, embora já tenha sua sentença lavrada, ele ainda está maquinando, ele ainda está urdindo, ele ainda está criando situações de perigo, ele ainda está colocando armadilhas, laços. Quando você lê Apocalipse 12, que é a cena da derrubada do dragão do céu, diz: alegrai-vos, ó céus, porque foi expulso o dragão. Mas há uma outra palavra: ai da terra e dos habitantes da terra, porque ele foi lançado para a terra com grande cólera, sabendo que tem pouco tempo para agir e para lutar. Então, se na terra há um ai, é preciso que a igreja se aperceba disso e ore, e vigie, e jejue, porque senão ele ciranda, ele provoca estragos, prejuízos, desarticulando, trazendo sofrimento, problemas os mais variados no meio da igreja, no meio da sociedade. A igreja precisa perceber disso. Finalmente, terceira implicação prática. É claro que nós temos que olhar como Daniel e às vezes ficar alarmados e por isso orar. Mas nós não podemos também ter uma posição alarmista e desesperadora. Isso não podemos ter. Foi por isso que Daniel recebe a mesma metodologia que João teve na ilha de Patmos. Antes de descrever o surgimento dos reinos, o poder maligno que eles estariam atuando, com que estariam atuando, e antes de levantar o pequeno chifre anticristo, Daniel teve o cuidado de registrar que Deus está no trono. Daniel teve o cuidado de registrar que esse trono é um trono de fogo, que desse trono sai um rio de fogo. É o trono do juízo, é o trono da justiça, é o trono da verdade, é o trono que não tolera iniquidade, não tolera pecado, é o trono que vai julgar retamente. E diz a palavra que então o Filho do Homem aparece entre nuvens. É o Senhor Jesus Cristo voltando. E diz a Bíblia que é na volta do Senhor Jesus que ele vai aniquilar o anticristo. É na volta do Senhor Jesus que ele vai lançar o dragão no lago do fogo. É na volta do Senhor Jesus que os ímpios serão julgados. É na volta do Senhor Jesus que se estabelecerá o trono na terra. É o trono de julgamento. E então diz a Bíblia que as nações serão julgadas. E os santos de Deus vão reinar com o Senhor Jesus. E aqueles que perseguiram a igreja vão ser sentenciados para ficarem eternamente no lago do fogo.
Nós, igreja de Deus, temos que ter essa percepção clara no nosso coração para não nos desesperarmos diante dos dramas da história. Esta é a mensagem deste capítulo. E eu espero, queridos irmãos, que nós possamos estudar com muito zelo, com muito carinho, com muita atenção, esta palavra profética de Deus para o nosso coração nestes dias de hoje. Que Deus nos ajude. Amém.